Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Giro do Boi. Hoje o tema interessa a todos os confinadores brasileiros, pessoal responsável pela terminação intensiva de coxo de mais de 7 milhões de cabeças por ano. Você sabia que os custos de produção, os gastos com a alimentação nos confinamentos, aumentou 122% nos últimos 3 anos e representa cerca de 90% dos gastos dentro de uma terminação de uma engorda intensiva em coxo? Diante disso, ter animais mais eficientes nutricionalmente falando podem garantir a margem que o pecuarista deseja. Mas como identificar o animal ideal, o produtivo, o econômico no coxo e, claro, sem prejuízo para o seu ganho de peso? Identificar boi que come menos e converte mais é o grande anseio dos fazendeiros. Hoje vamos entrar no mundo da eficiência alimentar. E quem está comigo é o zootecnista e mestre em produção animal, Paulo Dias. O Paulo é um dos pioneiros na aplicação da ciência de dados na pecuária para seleção de bovinos, seleção genética de bons bovinos. Ele também preside a empresa Ponta, que é uma fusão da Intergado com a GA, a Gestão Agropecuária. Paulo, obrigado por atender a gente aqui no podcast do Giro do Boi, ainda mais nesse momento, onde milhares de confinadores estão se preparando para poder fechar a boiada em coxo, outros milhares estão se preparando para poder fazer também a sua TIP, a sua terminação intensiva a pasto. O Paulo, eu conheço o Paulo há mais de 20 anos, hein, Paulo? Que bacana, né? Nos conhecemos lá no oeste da Bahia, aquela terra querida, né? É isso aí, Mauro. Obrigado aí pela oportunidade de poder gerar conhecimento aqui junto com você e provar aí para a pecuária que boi eficiente realmente vale e impacta diretamente aí o bolso do pecuarista. É verdade. Tivemos juntos, um quarto de século, mais ou menos, atrás, logo quando você se formou em zootecnia. Você atuava naquela região ali do Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Cotegipe, Vanderlei, isso, né? Isso, trabalhava na DSM, trabalhando com a área de nutrição, e a gente teve a oportunidade de poder filmar e observar e fazer um trabalho lá pela DSM sobre a área de nutrição com Nelore a pasto. Então, desde sempre você já atua nessa área da boia, que é o maior custo depois do gado, não é isso? Do gado, do gado que você compra, né? Sim, sem dúvida. A nutrição, ela tá na minha veia há muitos anos, Desde que eu me formei, há 25 anos atrás, que eu convivo com a nutrição e trabalho com ela. Agora de uma outra forma, Realmente aplicando a tecnologia em cima dela para poder fazer com que meus parceiros e amigos aí, técnicos, possam produzir mais eficientemente e, consequentemente, trazer aí lucro para o pecuarista, Paulo, a comida do gado, a gente evoluiu muito, Ao longo desses 20 e tantos anos, a gente vê aí o lançamento de várias variedades de gramíneas, a consórcio com leguminosas, a criação de aditivos, de outras coisas também. O Brasil tá bem servido quando o assunto é manejo nutricional em relação a outros países que você conhece no mundo todo? Bem, Mauro, a gente evoluiu bastante, E a gente tem um cenário muito, muito diferente de alguns outros países em relação à nossa genética, A gente tem Nelore, que já é um efeito muito grande aí em relação a outros países, mas a gente vê, eu não sei se você lembra do seu tempo, já que a gente tem tanto tempo aí da pecuária, Para colocar 1 quilo de ganho, a gente tinha aquelas dietas de alto volumoso, Verdade. O Nelore não aguentava, a gente não conseguia ganhar mais que 1,2 kg, 1,3 kg dentro de confinamento. Hoje a realidade é totalmente diferente, A realidade é realmente uma produção de carcaça aí muito fortemente, animais aí acima de 1,5 kg, 1,6 kg, até 1,7 kg aí dentro do confinamento. Animais mais jovens, Diminuímos aí a idade ao abate, Bastante. Os manejos de coxo e a tecnologia na área da nutrição mesmo, ela mudou muito, Eu lembro que nessa época, quando a gente mandava pro frigorífico um animal de 4 anos de idade, com 18 arrobas, era uma comemoração, Hoje, se o cara fizer isso, ele tá morto, tá fardado ao fracasso, Tá fardado ao fracasso, Porque o vizinho dele vai comprar a fazenda dele, porque ele é ineficiente, Com certeza. A gente tem aí a China pagando por animais novos, Ela só não quer animal velho, Então, assim, a gente viu aí o ciclo da pecuária se reduzir muito fortemente e não se reduz isso com a só genética, com a só nutrição, A gente
evoluiu muito fortemente com todas as técnicas de manejo, genética, tudo junto, e muito rápido, né? Isso aí prova o poder que o Brasil tem em produção de carne, né? A gente tem aí animais hoje abatendo aí com 18, 24 meses e 20 meses, no máximo com 520 quilos, 530 quilos dentro do confinamento, com 56, 57% de rendimento. Naquele tempo, quando a gente falava em alimentação somente com volumoso, a gente tinha altos rendimentos de 53%. Quando chegava, né? Quando chegava, né? Aí você imagina hoje, a gente reduziu a idade de abate, a gente produziu mais com o mesmo animal, a gente, se podemos dizer uma palavra, a gente aumentou a nossa sustentabilidade da pecuária absurdamente nos últimos anos. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, estou conversando aqui com o Paulo Dias, né, mestre em zootecnia, ele é CEO da empresa Ponta, como eu disse, aquela fusão da GA, Gestão Agropecuária, empresa que está há muitos anos no mercado, juntamente com a Intergado do grande Marcelo Ribas. Um abraço para você, com certeza está nos acompanhando, né? Estamos falando hoje sobre a importância da correta suplementação do gado, né? As técnicas e tecnologias que estão sendo implementadas dentro dos confinamentos e semi-confinamentos também, para que o pecuarista tenha margem, ganhe dinheiro, né? Não faça besteira em casa aí, na sua fazenda, e coloque em risco aí essa atividade tão prazerosa que é a produção de proteína animal, né? Ao longo da sua trajetória, Paulo, o que você coloca como divisor de águas ou os divisores de água que melhorou o manejo nutricional? Vamos falar especificamente sobre o confinamento, né? Onde é que o confinador brasileiro falou, opa, acertei na veia aqui, o trem está começando a mudar. Ô, Mauro, muitas coisas mudaram, né? Mas uma das coisas que eu sou muito... eu trabalhei muito nesse longo do tempo é a qualidade da informação e a gestão. A gente não tem como difundir o negócio sem ter informação de precisão e, consequentemente, a tecnologia, o manejo, tudo isso está inserido numa coleta de informação adequada e na adequação desses processos para que tenha um ambiente que a tecnologia possa trabalhar e fornecer informação confiável. Eu costumo dizer que, assim, antigamente a gente tem uma ração formulada, outra é fabricada e outra é fornecida. Então a distância entre o que o nutricionista quer e o que o boi quer é um abismo. Então, com a informação, a gente estreitou tudo isso e a gente hoje consegue monitorar o ator principal, que é o boi, né? Se ele realmente está bem, se ele está respondendo adequadamente, praticamente 2, 3 dias após ele comer aquela dieta. É o boi quem dita a regra. Então, é o boi quem dita a regra. A gente não conseguia, sem a tecnologia que a gente está hoje, enxergar o boi tão fortemente em sistemas de produção mais extensivo. A gente só conseguia enxergar isso dentro das universidades, dentro do centro de pesquisa. Hoje não. Os confinamentos, em sua maioria, e a parte de intensificação pecuária brasileira, ela tem experimentos, ela tem áreas dentro da área de intensificação, monitorando ali, a gente consegue monitorar aquele boi praticamente em tempo real ali. Então, isso nos dá uma maior ação em relação de corrigir as não conformidades da operação no dia. E é muito clássico, né? Você coloca lá uma ração formulada, vamos dar um exemplo. Eu queria que jogasse 500 quilos de milho ali para poder fazer uma dieta, e o pazeiro, ele não vai descer da pá carregadeira dele para pular a balança lá na hora que vai pular de ingrediente. O que ele faz? Ele joga mais, e aí você tem o chutômetro, e aí você tem como é que se diz? Um erro muito grande aí do que o nutricionista indicou, fez, formulou um trabalho nada para poder fazer aquilo, um grande conhecimento. Ele não sabe quanto custa o saco de milho que o patrão dele comprou. Isso. E muitas das vezes, para ele, tanto faz farelo de soja, troca ingrediente e assim vai. A tecnologia veio para poder fazer com que isso seja seguido, né? Ou seja, eu diminuí meu efeito humano e meus erros humanos grosseiros dentro do processo e consegui trazer a tecnologia para que esses processos fiquem, como é que eu vou te falar, canalizados e totalmente informatizados para que qualquer desvio possa ser feito a ação de correção imediata, né? Então, o boi hoje, nos confinamentos brasileiros, eu posso dizer isso com bastante orgulho aí, para a pecuária brasileira como um todo, a gente sabe realmente o que esse boi come. Isso a gente consegue monitorar toda a fabricação, de onde vem esse milho, de onde ele é fabricado, como ele foi fabricado, automaticamente isso linka dentro de um sistema no caminhão, e a gente sabe em qual curral e que boi que comeu aquela dieta. Então, assim,
podemos dizer com certeza que a gente tem a rastreabilidade nutricional desses animais no confinamento. Desde a lavoura do agricultor? A gente tem os fornecedores que geralmente os confinadores compram desses fornecedores. Dessas grandes multinacionais. Isso. Né? Aí a gente tem um passo atrás, que são as multinacionais que fazem essa rastreabilidade para trás, né? Dali para frente, o pecuarista com certeza sabe que boi que comeu, quanto comeu todos os dias. Você está tratando de um assunto muito importante, que é a questão da rastreabilidade, né? Porque hoje o consumidor mundial, ele não quer saber, é óbvio, né? Ele quer saber se aquele produto é bom ou ruim. Se for ruim, ele não compra mais, se for bom, ele compra. Mas se for bom e ele quiser continuar, ele quer saber de que forma aquilo foi produzido e como aquilo foi produzido. Ou seja, vocês estão fechando um ciclo bacana aí, Paulo. Ô Mauro, aí cabe uma oportunidade de negócio. O que é a oportunidade de negócio? O pecuarista passa a vender não somente carne, mas carne com informação. Você imagina quanto vale a informação para um recriador de como aquele bezerro veio anteriormente, se ele teve gripe, qual o desempenho, quem que era a mãe, quais foram os tratos, o manejo, a sanidade, e isso cai tudo para o recriador. Então, assim, a gente só vai valorizar melhor a nossa pecuária quando a gente conseguir absorver não só mais a carne, não só mais o animal como um todo, mas absorver toda essa informação para que possa dar continuidade até chegar no consumidor final. O consumidor final, ele está carente, ele toma a decisão do que ele quer comer. Então, para isso, ele precisa dessas informações. E a gente, eu com muito orgulho falo isso, a pecuária brasileira, ela consegue fazer isso. Os grandes players e a maioria dos confinadores, dado essa, como é que eu vou te falar, esse desafio que a gente teve financeiro aí, se apertaram e a informação hoje é consolidada, né? Pois é, rapaz. Você sabe que o Maurício Veloso, presidente da Socom, pecuarista, já teve com a gente aqui no podcast do Giro. Aí uma vez perguntei para ele, falei assim, Maurício, fala uma coisa, qual que é o grande problema do confinamento brasileiro? Ele falou assim, o grande problema do confinamento brasileiro está no recriador a pasto. Ou seja, é lá de trás que começa a chegar um problema, né? Muitas vezes até esse recriador que não identifica o indivíduo que come pouco e converte muito, que é o grande foco da empresa de vocês, né? Positivamente. Não é? Conta um pouquinho sobre a Ponta, aliás, é uma empresa muito bacana, criada recentemente, uma fusão da GA, que é a Gestão Agropecuária, empresa fundada por você, com a Intergado, empresa também do meu amigo o Marcelo Ribas e de outros sócios que vocês são. Aí fizeram nascer quase um ano para descobrir o nome Ponta. E por que Ponta, né? Tem que sair na ponta, não é ponteiro. Ponteiro numa comitiva de gado é o cara responsável por direcionar o rebanho, vem para cá, vai para lá, vamos, e dita a velocidade que aquela comitiva tem que andar, né? Fala pra gente sobre essa fusão aí. Bem, quando a gente junta, eu costumo dizer, né, quando a gente começou a trabalhar as primeiras discussões sobre a fusão das duas empresas e querer se juntar às duas empresas, a gente começou a discutir a cultura da empresa, né? Como que elas foram fundadas, quais eram o propósito das duas empresas, e as duas, a gente descobriu que elas tinham a mesma cultura. Qual que era a cultura? A gente não estava... o nosso negócio mesmo, o nosso core é a informação. E o resto que está por trás dela, as tecnologias, hardware, software, ciência de dados, coisa e tal, é o meio, não é o fim. O que é o fim? Geração de informação com confiança para que toda a cadeia produtiva possa se beneficiar disso. Isso que eu ia te falar, a boa informação, a correta informação, porque tem muita informação que chega errada e vai terminar num desastre lá no final, né? Bom, isso, quando eu falo da cultura de querer correr atrás do nosso negócio da informação, é informação de boa qualidade. Então, as duas empresas, ela tem no core dela, elas vêm no core dela e na cultura dela, a busca de melhoria da qualidade dessa informação gerada pela pecuária. Quando isso se juntou, aí a gente viu que a afinidade entre os sócios e também a necessidade que a pecuária tem da conexão de toda essa informação era bem grande. E aí a nossa tese nasceu, e nasceu junto com isso um novo desafio, né? Qual o nome para essa nova empresa, né? Duas empresas consolidadas. Eu vou falar para você, Mauro, é mais difícil do que vacinar 1000 bois dentro de um brete e elaborar. Não pode errar, né? Pode errar. Porque vai ser eternizado o nome da empresa, né? Positivo. A gente pode jogar um trabalho de 13, 15 anos aí, como a gente vinha aí nesse mercado, por água abaixo, né? Então, a responsabilidade era muito grande e acredito que a gente foi muito feliz em escolher um nome que realmente respeite a cultura brasileira e as tradições aí da pecuária como um todo, mas também que traga para o novo, né?
E eu vou dizer bem claramente para você, o software que a gente tem hoje, ele foi feito há 2 anos atrás. Eu não posso fazer um software hoje para funcionar hoje, então eu tenho que adivinhar o futuro. A tecnologia, ela é ingrata nesse sentido, né? Eu tenho que tentar, de tudo quanto é maneira, adivinhar o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos para eu começar a produzir hoje. Então, você imagina a responsabilidade que se tem com isso. Então, nós somos o ponteiro realmente da tecnologia. A gente tem que entender a dor por detrás aí do pecuarista e da cadeia toda, para que a gente possa estar pensando em produtos e trabalhando isso lá na frente. Se vocês acham que vocês acham que foram assertivos no nome, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que Ponta foi um nome bacana. Você sabe que eu estou lendo um livro agora, o Paulo, que chama-se Você é um Projeto de Deus Criado para Dar Certo. Na verdade, é um livro que fala um pouquinho sobre o cristianismo, mas ele fala muito sobre a realidade, como a gente tem que atingir os objetivos e tal. Muito bacana, um grande escritor aqui brasileiro, o Fiel, Marcos Fiel. E ele fala justamente sobre a questão da neurolinguística, né? Eu acho muito bacana isso também, que a gente só usa 5% do nosso consciente e 95% do nosso subconsciente, né? E todos os esforços que a gente faz na vida, a gente usa esses 5%. E esses 95% do nosso cérebro, eles não... tudo que é novo para ele fica bloqueando. Tipo assim, quando você é criança e passou algum trauma durante a criança, ele fala assim... você não ganhou dinheiro quando criança, então eu não vou deixar você ganhar dinheiro hoje, porque isso é novo para mim e tal. Então, é um desafio grande do próprio cérebro da gente. O próprio cérebro da gente, então tudo que é novo, ele requer uma barreira, ele tem uma barreira, porque o nosso consciente está pedindo, o subconsciente fala não, e o consciente vai. Como é que você lida com esse tipo de coisa? A gente trabalha numa atividade tradicionalista, o pecuarista, esses mais zerados aí, fala, não, você vai botar aqui uns trem com umas câmeras, uns trem de 4 voando para lá e para cá e tal. Como é que você lida com isso? Como é que a empresa tem lidado com essa coisa dessa coisa tradicionalista de não acesso à tecnologia? Isso está acabando, os novos estão introduzindo, como é que é? Ô Mauro, essa relação que você fez com isso versus a tecnologia e tudo que a gente faz é fantástica, porque em um momento, eu e o Marcelo, a gente olhou lá atrás e falou assim, putz, nós não somos mais nós mesmos, nós somos o que a pecuária quer e nós estamos aqui para ter um compromisso muito grande com as informações, com tudo que a gente leva de relevância para ela. A gente tocou a pecuária, a gente transformou ela e a gente não tem como parar. Isso é maior do que as nossas próprias vidas hoje, né? Ou seja, o compromisso que você tem para com o pecuarista, você chegar na propriedade e ver que ele está usando as informações e que ele se deu bem naquele ano e pôde fazer com que sua pecuária seja lucrativa, fazer com a sustentabilidade de sua pecuária, esse é o nosso, como é que se diz? É o nosso ganha-pão hoje, né? É o nosso ganha-pão que eu falo assim, é um sentimento que está dentro da gente, que faz a gente vestir a camisa, ter o suor e coisa e tal. Mas isso também traz um compromisso muito grande de poder dar segurança ao pecuarista quanto aos novos desafios e o que vem pela frente. Então, hoje, isso se torna mais fácil, porque a gente já tem um respeito no mercado pelo que a gente faz, né? E mais agora ainda, porque a gente tem um mundo da pesquisa aí, que a Intergado trouxe, que a gente sabe o que cada genética está produzindo, o que cada animal ali se comunica com a gente através da tecnologia. E do outro lado, a gente vem com a GA aqui, que tinha uma plataforma de gestão dentro lado do gado comercial mesmo, e aí a gente está encontrando nesses dois mundos. Com isso, a gente vê que a gente só está começando com um novo desafio de poder ser disruptivo com toda essa tecnologia que está aí. Mas traz um compromisso e uma responsabilidade muito grande para que a gente possa ditar a ponta de novo de toda essa tecnologia para o produtor conseguir lucrar, né? Então, é um desafio. A nossa empresa, praticamente todo dia e todo lugar que você for nela, a gente é ávido para mudança, a gente muda o tempo todo, a gente não tem nada estático dentro da empresa, e isso é gostoso. A gente passa por momentos de transformações, tanto internamente, em cada reunião, em cada conversa, até quando a gente chega no pecuarista. E o mais gostoso disso tudo é o pecuarista falando assim, realmente eu confio nas informações que vocês estão dando, e o que vem por aí, como é que a gente pode melhorar da agora para frente.
E apimentando um pouquinho mais, Mauro, que bom. a gente tem uma sucessão familiar vindo aí que é muito mais bacana ainda, né? Você falou sobre a questão das mudanças em relação aos mais jovens e coisa e tal. A gente tem um confronto muito grande entre o tradicionalista, o tradição, né? Que é o pecuarista que deu suor, fez tudo aquilo para o que a gente tem hoje. E a sucessão, que muitas das vezes, em determinado momento, ficou longe um pouco da pecuária e agora vê que realmente a roça, entre aspas, é rentável, é um negócio e tem que transformar a empresa mais do que nunca. Então, você senta na mesa hoje com o dono dos bois que fala assim, ó, eu só preciso de um pedaço de pão com receita e despesa para poder gerir, e o filho falando assim, você tem BI, tecnologia, inteligência artificial para poder fazer gestão. Então, esses dois mundos estão se chocando hoje e a gente está no meio dele. O ponto de elo de ligação somos nós, né, em relação a isso. Isso é bem desafiador. E é muito gostoso trabalhar com os mais jovens e esse processo de sucessão, porque ele traz uma camada de gestão muito forte para dentro do negócio. Então o percentual do consciente mesmo está acima de 5%. Isso é muito bom. Porra. É muito bom, é bom, porque sabe por que eu te falo isso, Paulo? Porque a gente está mexendo num negócio de alto risco, onde nem uma vírgula pode dar errado, porque que vira uma cadeia tão grande e a margem é apertada. Nós estamos falando aí de um crescimento, de um aumento nos custos de produção com alimentação nos últimos 3 anos de 122%. De um ano para o outro, acho que partiu de 92 para 82 para 89%. 7 pontos percentuais de um ano para o outro. Então, se eu errar na comida do boi, meu negócio vai por água abaixo. Eu perco o meu negócio, eu perco minha fazenda. Não é? Tem muita gente que já perdeu e está sentado em cima e não viu ainda, né? Vamos dizer assim. Porque Tem se gente não assim tiver... hoje em dia? Tem. Porque a gente, como eu falei, né, Mauro? A gente tem um desafio que é a conexão dessa informação. Muitas das vezes a informação ela entra no primeiro momento somente com dados zootécnicos, né? E aqueles dados zootécnicos não falam com o financeiro, que não fala com a contabilidade. Então, quando se descobre essa conexão, entre aspas, eu estou ganhando no zootécnico, perdendo na contabilidade financeira e meu patrimônio está indo embora. Então, hoje, o desafio maior é fazer a conexão disso tudo e a gente saber, na sua total realidade, quanto realmente aquilo ali está valendo. É uma empresa, né, Mário? Mudou agora, e nos últimos, de 2018 para cá, 2019, nós temos outro cenário. A gente saiu de uma diária aí de R$6, R$7 em média e fomos para 15. Teve casos em São Paulo com R$20, R$22. Então, você imagina o desafio que o pecuarista intensivo e confinadores teve para poder lidar com isso. E, além disso, a gente subiu o boi China e preço de boi para cima, mas a reposição continuou subindo. Então, a margem se estreitou. Para se manter na atividade, o nível de gestão teve que aumentar muito fortemente, teve que se reinventar para poder lidar com a volatilidade que o mercado teve. A gente antigamente tinha, sempre todo ano, era bem clássico isso, uma variável para tomar conta. Ou era preço baixo de boi, ou era preço alto de reposição, ou era custo alto de produção ali dentro, principalmente milho ou algo assim. De repente, tudo isso veio junto. Então, já não cabe mais o pecuarista só ficar da porteira para dentro, gerindo ali dentro. Ele tem que olhar mercado futuro, ele tem que estar junto com diminuindo o seu risco, mitigando o risco em bolsa de valor, ele tem que estar antenado à compra, ele tem que saber qual que é o boi que é mais eficiente. Tem que ficar de olho no spot ali também. Você imagina ali, né? isso aí, Mauro, você imagina a complexidade que é lidar com tudo isso ao mesmo tempo. É isso que o pecuarista vive hoje. Eu costumo dizer também, Paulo, não sei se você concorda comigo, que essa questão de mercado, o pecuarista não tem como. Uma canetada do chinês pode dar tudo por água abaixo, uma canetada do europeu, uma canetada aqui do chileno, que compra muita carne da gente, dos Estados Unidos, que está comprando, diminuiu bastante o rebanho norte-americano, estão mandando bastante carne para lá. Entendeu? Uma canetada desse povo aí. Ou, Deus me livre, uma doença. Uma doença aqui. Nós estamos parando de vacinar contra a aftosa, gradativamente, se Deus quiser. Eu acho que ano que vem a gente não vacina mais. Eu acho. Já pensou dar um BO desse aqui no Brasil? Então, o pecuarista tem que ficar atento para esse tipo de coisa, né? O mercado anda por si só. Faça o dever de casa, que é produzir bem esse boi precoce, novo, jovem, que ele não vai ter, com 10 anos de idade, criar uma proteína e dar uma BSE
atípica lá e arrebentar com a gente de novo. Concorda? Concordo, demais. É bem engraçado, né? O brasileiro experimentou nesse sistema de produção intensiva várias mudanças, né? A gente começou com a rastreabilidade do Sisbov lá atrás, com a União Europeia, correto? Lembro. A gente só ficava com boi 70 dias no confinamento, 60 no máximo. A gente queria um boi somente para fazer o acabamento e tchau. E os Estados Unidos, 160 dias, né, hoje? E todo mundo falava que a gente ia ficar igual aos Estados Unidos. A gente passar 160 dias lá com boi no coxo americano. É isso aí. Aí, depois disso, a rastreabilidade fez com que a gente ficasse 90 dias. Era um absurdo naquela época. Putz, isso não vai fechar a conta, não sei o que e tal. Os animais passaram 90 dias. Depois a gente viu que com 100 dias ficava mais eficiente. Mais um pouquinho para dar acabamento. E assim vai. Consequentemente, a gente Hoje tem gente confinando quantos dias? Hoje 130. Qual que é a média? Não, hoje a média está aí 110 dias, no máximo 120 mas dias. Mas evoluímos muito, né? Evoluímos e essa evolução ela trouxe várias consequências benéficas, né? Primeiro, só aceita desafio e desafios como esse o boi bom. A gente identifica isso. Por quê? Animais ruins, ele não te dá a margem de erro. Ele tem uma variação muito grande no seu ganho de peso. Então, se eu comprar um lote de boi ruins, que foi lá para trás, o histórico deles foram animais de genética ruim, de manejo ruim, quando ele chega dentro do confinamento, ele não tem margem para lidar com qualquer intempérie. Vamos dar um exemplo. Vou ficar mais 5 dias. Mais 5 dias ele já te rouba o lucro. A diversidade, a variância que você tem com esses animais em ganho de peso é enorme. Então, aquele grupo de animal é muito disperso, então o produtor não consegue acertar. Quando eu tô com animal bom, muda tudo. O animal bom, ele foi bem tratado, ele automaticamente, se eu mexo na dieta, ele responde. Se eu precisar ficar mais 5, 10 dias, ele ainda põe carcaça. Então, a minha resposta de tomada de decisão em lote também é possível ser feita, porque a coeficiente de variação em relação a eles é menor, então eu consigo ajustar. Então, assim, o boi bom, por si só, ele consegue aceitar esse desafio. O que você fala em boi bom? Boi bom é aquele que deixa lucro, é aquele que tem genética, aquele que tem manejo anterior, aquele que foi bem tratado lá atrás em suas práticas de manejo adequadamente e, consequentemente, a gente vê ele parece, quando a gente põe a curva de crescimento dele, ele parece que não tem fim. Você vê ele sempre enchendo carcaça? Quando a gente pega um ponto ótimo de abate, a gente começa no negativo, tendo que pagar a conta da compra do boi, Sim. do ágio do boi, né? Então, eu costumo medir se o confinamento é ruim ou é bom com que quando a gente tem uma arroba produzida com a margem grande em relação à venda. Mas aí eu tenho as arestas, né? O peso de venda e o peso de compra, e o valor de compra, correto? O valor de venda e o valor de compra. Quando eu compro esse animal aqui com ágio alto, como era antigamente, e até diminuiu isso, mas a gente chegou a 30% aí de ágio no início, quem paga a conta é a arroba produzida, correto? Então nós saímos de produzir 5, 6 arrobas, fomos para 10. E aí, quando você bota essa responsabilidade para dentro da produção em 100 dias, 110 dias, só o boi bom para te garantir isso. Sim. O boi ruim, ou você paga muito barato nele, já sabendo a mandada dele. Tem gente, tem confinamentos específicos aí na beirada de Minas, aquela turma ali que trabalha com um pouco mais de gado leiteiro, que já tem a mandada de como trabalhar com esse tipo de boi. Mas o preço pago por ele tem que ser bem diferente de um preço de boi bom. Quando você começa a lidar com esse desafio de mudança de dieta, nós tivemos 2020, 2021, a gente teve mudança de milho quase constantemente, né? Foi. É muito engraçado ver isso na nossa base de dados. A gente tinha dietas com 12, 13 ingredientes dentro da dieta para tentar continuar mantendo a energia dentro da dieta para que o animal conseguisse desenvolver. E fica bem claro quando você pega as balanças de desempenho desses animais, o boi ruim de desempenho, ele não aceita essas mudanças. E, consequentemente, ele não responde a isso. E não respondendo a isso, se você tem um preço apertado de venda, como ficar mais 5, 10 dias com esse boi? Ele vai te comer o lucro inteiro. Já o boi bom, não. O boi bom, quando você trabalha com mudanças alimentar, ele tem estrutura para poder aguentar isso e, consequentemente, fica fácil. É fácil identificar um boi ladrão no coxo? Na verdade, quando a gente tem balanças de pesagem e em tempo real, só para você ter ideia, em um confinamento a gente pesa na entrada e a gente pesa na saída, né? São 2 pesagens só. Duas pesagens Aí você só. tira a média
É. Mas fala o ponderal dele que ele teve, tem ele outro teve o ganho médio. Isso, e tem outro fator também, né, Mauro? Essa balança do curral, muitas das vezes é suja, não está calibrada, tem aquelas más práticas de trabalhar com pesagem com a porteira aberta, pegando em pescoceira, tá colocando brinco, aplicando medicamento. Essa pesagem, muitas vezes ela rouba até uma arroba da pesagem real do boi. Seria pesagem imprecisa, vamos dizer assim. Imprecisa. Quando a gente começa a ter um monitoramento do boi no seu estado normal, quando ele vai beber água, tranquilo, subindo na balança, aí a gente vê a realidade e a gente consegue corrigir isso. A partir disso, a gente tem uma formação de lote com uma diferença entre 30 a 50 quilos ali, quando é muito bem feita na formação. Depois de 60 dias, você vê isso abrir assim. Você tem animais com diferenças, pode bater diferença até de 60, 70 quilos ali em 60, 80 dias. Aí, no final de tudo isso, o produtor fica esperando que a boiada fique pronta, o boi bom já estaria pronta, o boi ruim tem que esperar mais um pouco e no final sai com a média. Quando eu tenho a tecnologia, isso não precisa acontecer. Eu consigo identificar o animal bom ali no meio, dou o ponto ótimo de abate ali com o máximo de lucro dele. E, consequentemente, eu não espero o boi inverter a curva e comer meu lucro. E você falou para mim que essa diferença chega a 40%. A diferença de 40%, a gente vai de 20% até um extremo de 40% de um boi aí. ruim para o bom? De eficiência alimentar, né? Um animal, na média do confinamento brasileiro aí, a gente tem cerca de 140, 145 quilos aí de até 150 aí de consumo de matéria seca para produzir uma arroba. Eu fiz uma pergunta que na verdade entendi. Esse é mais fator genético, isso aí, né? Essa questão aí, o boi que come e converte, o outro que come e não converte. Não converte, positivo. No outro caso, você falou, é o monitoramento do grupo como um todo, né? Isso. Durante essa pesagem permanente, inclusive de beber água, de ir no coxo, entrar, sair, etc., ruminar numa sombrinha e tal. Ali eu consigo, durante esses 110 dias que é a média hoje você acabou de me falar, descobrir o que está acontecendo e dá tempo de eu corrigir. Ao contrário, de eu pegar a média de um peso de uma entrada e de uma saída numa pesagem imprecisa e pegar o ganho total em arroba e dividir pelo tempo que está ali, né? Ou seja, eu consigo ser mais assertivo e corrigir rapidamente o meu erro numa pesagem constante e contínua. Nós temos dois cenários, né? O cenário para confinamentos pequenos e médios, onde ele pode descascar lote, que a gente chama. Ou seja, realmente aí eu pego o meu máximo de ponto de lucro e consigo tirar o animal superior e vender na hora certa e o inferior também na hora certa. Sim. Então isso é uma oportunidade muito grande para o pequeno e médio. Já o grande, que nem sempre consegue descascar lote, a gente consegue a identificar quais são os fornecedores que têm animais com biotipo e eu clusterizo e eu formo lotes com a mesma variação de ganho de curva ali, dado ao conhecimento que eu tenho a partir de dados anteriores, e eu consigo fazer com que os lotes sejam menos variado possível o seu ganho de peso e eu acerto mais. Então, assim, a informação, a gente costuma dizer que no cliente grande a gente tem currais como boi sensor, né? A gente põe indivíduos ali dentro onde a gente consiga inferir para o resto dos lotes o comportamento de consumo, o comportamento de ganho de peso e, consequentemente, eu vou tomando decisões ao longo do tempo naqueles lotes para que eu possa maximizar meu lucro, aumentar minha eficiência e diminuir minhas perdas. Bom, pessoal, eu estou batendo um papo hoje com o mestre em zootecnia, o Paulo Dias, ele que é CEO da empresa Ponto, uma fusão aí da GA, que é a gestão agropecuária com a Intergado, né? Hoje estamos falando sobre a importância da eficiência alimentar, sobre as técnicas e tecnologias que podem ajudar o confinador principalmente, né? Até porque eu queria que ele falasse daqui a pouquinho sobre esses trabalhos que estão sendo feitos também com o pessoal que trabalha com semi-confinamento. Ele está falando dos gargalos, das técnicas, o que está à disposição de ferramenta tecnológica para você ganhar mais dinheiro numa gestão, numa área extremamente sensível, que é essa área do confinamento, né? O que se sabe até agora, Paulo, sobre o consumo alimentar residual aqui no Brasil? Você falou agora há pouco da questão da genética, né? Que pode chegar a 40% aí, um bicho que come, converte, e 40% é muita coisa. Além disso.
Bem, Mauro, a junção das duas empresas, né? Você traz a Intergado aí e o Marcelo, meu sócio, que é especialista nessa área de eficiência alimentar, versus aí o mundo da gestão agropecuária, de onde eu vim, com a plataforma de gado comercial. Ele traz os números, você só faz o cruzamento de dados. Isso. Se você, quando a gente olha a base de dados de animais eficientes na parte de genética, na parte na área de eficiência alimentar de genética, você pega animais aí comendo 80, 100 quilos de matéria seca para colocar uma arroba. Quando você faz essa conta dentro do confinamento, onde eu tenho aí 150 para animais bons, aí 140, você vê a diferença de 40 quilos de matéria seca em um só boi em 100 dias. Já pensou? Então, assim, quando isso chegar, e chega, tá? O problema é que a gente tem uma parte frágil dentro da pecuária, que é a identificação animal. Então, a gente vê essa genética muitas vezes chegando, mas como eu não tenho uma identificação animal, tudo que aquele produtor fez lá atrás de desempenho, de genética, qualidade, manejo, coisa e tal, se essa identificação e esses dados não vêm para frente, não vai para a área da engorda, ele se dilui ali no meio e eu só estou monitorando o ganho de peso, mas se perde dentro do processo. Então, se eu tenho, como a gente fica falando sobre temas como sustentabilidade, né? Tem mais sustentabilidade do que fazer um animal comer menos e produzir mais e aumentar a produção? A pecuária brasileira de confinamento saiu de 5 arrobas para 10 arrobas. Dobrou. Com o mesmo tempo, os animais aumentam a eficiência absurdamente. É um exemplo para o mundo inteiro. Você sabe quem vai levar fumo nessa história toda também? O fornecedor de gado magro. Você sabe por quê? A partir do momento que o confinador descobrir qual é o fornecedor dele que está entregando animal que come muito e não converte nada, ele vai deixar de comprar dele. E já tem confinamento fazendo isso, tá? Tem muito confinamento já analisando o fornecedor, porque o confinamento é a parte final, ele não tem margem para erro. Paulo, o cerco tá fechando. Justamente. Você imagina, eu tenho 2 anos desse animal no pasto praticamente e 100 dias no confinamento. Então, a margem do confinamento é pequena para erro. Então, identificar esses animais lá atrás e poder pagar melhor também, tá, Mauro? Hoje a gente vê a relação entre fornecedor e confinadores muito melhor, assim também como é de frigorífico versus produtores. Então, isso se estreitou e a informação faz parte disso. Então, o produtor de confinador no final ali da cadeia, ele realmente vai pagar e quer animais que sejam superiores e ele identifica, tá? Ele está sabendo hoje, em sua maioria, com toda essa informação, quem são os fornecedores de melhor qualidade para aquilo. A variabilidade genética para cara, ela é alta? Essa pergunta aí é complicada, mas eu deixaria ela pro Ribas me ajudar nessa daí. Eu acho que sim, eu acho que não tem como errar, não. Hoje, todas essas... Até porque, por exemplo, quer ver uma coisa? A acurácia, eu acho muito bacana essa questão da acurácia. Vocês têm hoje praticamente 70% do mercado de confinamento do Brasil. Se somar tudo, vocês monitoram 7 milhões de cabeças por ano. Então vocês têm aí os maiores confinamentos já estão no lado de vocês, os médios, pequenos, muitos também. Então vocês têm como fazer um cruzamento de dados bacana e apontar para o cliente onde ele está errando, que caminho que ele tem que seguir e tal. E você me falou uma coisa bacana, que quando você junta ali para fazer um debate entre vocês da ponta, o administrador, o contador, o advogado, etc., você faz questão que o pessoal do manejo esteja junto. Isso me deixa muito feliz, né? Porque o cara ali, o vaqueiro, o boiadeiro, o inseminador, o cara que está ali no trem, ali no tete a tete, no peito a peito ali, o cara que participa também. Eu acho muito bacana isso, todo mundo debatendo o assunto para melhorar. Mauro, no mínimo essa turma merece um respeito muito grande, né? É de sol a sol ali, fazendo um trabalho, uma operação muito intensa, né? E eles realmente sabem do que acontece. Quando a gente entra nessa modernização de gestão que a gente está vivendo e na tecnologia, a gente muitas das vezes esquece de perguntar para esse cara que está lá embaixo como ele lida com esse processo lá e tenta reinventar a roda quando eles mesmos sabem. E quando eu entro hoje de muitas empresas aí tentando fazer essa gestão mais empresarial, eles esquecem disso. Então, eu entro numa mesa hoje para discutir muito com contador, TI, gestores que muitas das vezes não está lá do lado do boi. E aí eu falo, cadê o cara do boi?
Não, Cadê mas o cara aí a que faz gente leitura de coxo? justamente, Cadê o veterinário que faz o protocolo sanitário dos animais que estão no coxo? justamente, aí eu falo, o difícil é fazer com que essa operação, com que isso tudo que a gente está decidindo chegar lá, sem ele, é ele que tem alternativa para isso. Sem ele aqui na mesa, a gente não consegue evoluir. E aí, nesse sentido, a gente vê coisas, por exemplo, a gente tem uma contabilidade ainda muitas das vezes dentro da área de gestão lá, com uma categoria animal dentro do sistema de um bezerro de 0 a 12. Eu falo, mas esse animal não desmama mais com 12 meses, como era antigamente. Ou se está desmamando com gente- 12 meses, está errado. Tá errado, Tem a que gente não corrigir. tem, a pecuária brasileira, até nisso, ela reduziu bastante. A gente desmama animais hoje com 8 meses, tem fazendas mais intensivas aí com 4 meses, 5 meses. Exatamente. Então, assim, como essa realidade do campo chegar dentro da contabilidade? Sem o cara do campo dizendo pra gente realmente como é a operação lá embaixo, a gente não consegue linkar tudo isso. E essa daí é o nosso grande desafio, né? Essa turma que está no campo e está na lida sabe fazer. A gente é que tem que saber fazer a pergunta certa para ele e fazer linkar tudo isso. Você vê, muitos fatores influenciam aí no resultado positivo de uma pecuária ou não, pessoal. Eu, agora há pouco, estava batendo papo em off antes de iniciar essa gravação desse podcast com o Paulo Dias, e eu fiquei muito, muito triste ao receber uma informação dele. 33% dos animais que vão para coxo no Brasil, dos 7 milhões, são assistidos sanitariamente falando. Ou seja, 2/3 dos bois que entram em coxo hoje no Brasil não recebem nenhum tratamento sanitário. Olha só, mais um pepinaço que precisamos resolver nos nossos confinamentos das nossas fazendas aqui no Brasil, se a gente quiser ganhar dinheiro, né, Paulo? Bem, uma das coisas que eu tenho falado, né, que a gente discutiu aqui, é sobre a implicação da tecnologia aplicada, né? Ela é meio disruptiva aí quanto a algumas questões. E uma delas é a questão sanitária, né? A gente, nos nossos trabalhos, quando a gente começou a cruzar todas as informações que a gente tem na plataforma de gestão versus realmente o que o boi nos fala nas pesagens, então a gente começou a notar que a gente identifica o animal doente através da tecnologia de balança. Então, vamos lá. O animal subiu na balança para poder ficar parado, porque lá é mais confortável, para poder beber mais água, porque ele está com a temperatura alterada. E o ganho de peso dele saiu do padrão normal de todos os seus contemporâneos ali dentro do curral. Automaticamente recebe essa informação. Automaticamente a gente envia essa informação para o produtor e para o manejo de ronda sanitária. O cara já tem que ir lá e tomar decisão. Ele deveria fazer isso, mas em sua maioria, quando ele chega lá, esse boi não está arrepiado, esse boi ainda está com pelo liso, não murchou a orelha, ainda está com atividade um pouco mais enérgica e não tão apática. E aí ele fala, pô, mas o boi manda filme pra gente, é bem clássico isso, mostrando, ó, esse animal tá bem, o que eu vou aplicar nele, né? E depois de 4, 5 dias, aí vem a segunda, a gente manda outra mensagem pra ele e falou, o animal caiu mais ainda. Aí ele vai lá olhar, o animal tá arrepiado, o animal tava com algum problema e, consequentemente, ele é medicado. Agora, uma coisa importante falar é que nós trabalhamos com genética Nelore, né? Então, ela é impressionante. Quando a gente olha as curvas de ganho, mesmo não aplicando esse animal, lá no final ele retoma o peso. Ele não iguala ao peso dos outros animais que não tiveram a doença, mas, consequentemente, ele se recupera sozinho. Quando a gente fala de 33%, é um pouco da nossa base de dados, onde a gente faz a cruzamento entre o boi que nós avisamos versus que foi medicado. E a gente vê que é medicado o animal claramente com sintomas visuais e não com sintomas que a gente identifica que o peso dele. Você está querendo dizer para mim o seguinte, que dessas 7 milhões de cabeças que vocês monitoram todos os anos, sendo mais de 3 milhões e meio somente de confinamento, confinamento e semi, né? Acho que dá mais de 2 milhões de confinamento, né? O Nelore, ele é mais rústico, vamos dizer assim, menos suscetível às doenças de confinamento, é isso? Absurdamente, Mauro. É impressionante esse patrimônio genético que a gente tem, né? Quando a gente traz aqui, eu tenho a oportunidade, às vezes, de caminhar um pouco com os americanos aqui, eles ficam abismados por a gente não ter quase que medicamento dentro dos confinamentos aí, como
como eles estão acostumados lá nos Estados Unidos. Graças a Deus, né? Porque o confinador não tem o hábito de tratar do bicho. Graças a Deus. Agora, o problema deve ser sério em confinamentos que trabalham com gado cruzado, né? Aí você... Mas aí também tem uma outra coisa que a gente pode bater no peito, né? Os avanços da nossa tecnologia também na questão sanitária. Verdade. A gente tem avançado muito e a gente vê que essa técnica de lidar com o maior desafio de estresse que os animais na hora que entram no confinamento, o manejo sanitário melhorou muito. Verdade. Então, a gente tem vacinas aplicando aí. A gente ainda tem como vilão aí um pouco de distúrbio metabólico, problema de casco e pneumonia, né? Mas a gente já vê que a pneumonia, entre aspas, ela já tem sido controlada com vacinas. A gente tem identificado manejos melhores aí para poder lidar com esses animais com a questão de casco e, consequentemente, também a gente tem ótimos nutricionistas aí, manejo nutricional que identifica também esses animais com distúrbio alimentar. Mas em cima disso tudo, o legal é que a tecnologia traz um monitoramento mais rapidamente para uma tomada de ação, né? Muitas vezes a gente só ia olhar quando esse animal estava muito ruim, tinha que levar esse animal para o hospital, praticamente. Hoje não. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue não deixar que aquele animal caia em um momento onde eu vou ter que lidar com a retomada do ganho de peso dele muito drasticamente. Então, se eu identifico que aquele animal está começando o processo ali, eu tenho um maior espaço ali para poder aplicar medicamento, para poder tirar ele do lote, colocar num lote de uma dieta melhor, se for questão de distúrbio alimentar, e ele retoma muito rapidamente. Mais uma vez, graças à nossa genética, que é o Nelore, né? Principalmente, né? É óbvio que Nelore, Angus, que é a nossa forma Nelore aí, né? Ela é fantástica nessa retomada aí do ganho de... O Nelorista deve estar feliz da vida agora, ouvindo aí esse podcast aqui do Giro do Boi com o Paulo Dias, CEO da Ponta. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente sabe que o objetivo nosso é descobrir o boi que come pouco e converte muito. É isso, né? Bom, e um dos grandes problemas hoje, que eu sei, dentro de confinamento, são a imprecisão, vamos dizer assim, na leitura de coxo. Muitas vezes, por desconhecimento, falta de calibragem do olho do cara que faz a leitura, ou por simplesmente ele pegar na caderneta dele, em vez de ele botar score 3, ele bota 2, enfim. Aí vocês vêm e me aparecem com uma nova proposta, que é uma coisa que faz uma leitura de coxo, bacana, parece que já estão rodando 10 confinamentos no Brasil. É uma tecnologia chamada de Diet Scanner. Do que se trata, Paulo? Eu vou tomar a liberdade aqui, Mauro, da gente dar um giro para trás aí. Tem que girar, temos que girar. Para a gente poder entender como que essas questões de gestão nutricional melhoraram no país, né? Quando eu, lá atrás, que eu comecei o primeiro software que a gente chama, que hoje ainda é o mesmo TGC, não se tinha identificação animal individual, não se controlava o animal individual, era tudo feito em pedaço de papel ou no máximo você tinha uma planilha em lotes. E dali para frente começou a evolução, né? A gente tinha confinamentos que anotava na mão o seu fornecimento de ração e digitava quando ele queria. Então, o boi comeu segunda, ele lançava a sexta. Não tinha nenhum processo interno dessa gestão de dados dentro da nutrição. Começou a evoluir, a gente começou, no primeiro momento, teve alguns que até me chamaram de louco, como que você colocar o processamento de tecnologia, não tinha servidor de dados, não tinha tecnologia dentro da fazenda suficiente para poder ter memória num computador para poder aguentar animal individual. Não era mais em lote, né? Enquanto que eu tenho uma informação de lote, se eu tivesse 10 currais, que daria aí 1.500 animais, eu teria só 10 informações de lote. Quando eu tenho um animal, eu tenho 1.500 animais com 5 tratos, como tinha antigamente, que era mais trato do que o que tinha hoje, né? Uhum. Então, você imagina a quantidade de informação que eu tinha ali dentro. Eu precisava ter capacidade de armazenamento, precisava ter processamento interno dentro da fazenda para que aquilo ali começasse a girar. E eu fiz uma coisa que foi, primeiro, colocar o animal individual na sua plenitude, que isso aí dá uma margem para a gente poder identificar animais superiores dentro do processo. E segundo, depois disso ainda, eu fiz um processo industrial, né? Ou seja, não digita trato amanhã sem digitar o de hoje.
E aí começou uma linha de produção dentro do confinamento, né? Então, para eu fazer a leitura de coxo de hoje, eu tenho que ter todos os tratos lançados de ontem, e isso não acumula, o sistema não permitia fazer isso. No primeiro momento, eu fiquei muito como louco, né? Porque eu fui contra todo o processo que estava ali dentro, e de repente todo mundo falou, putz, sem esse dado de ontem, a operação é tão grande que eu fico perdido. E aí o TGC trouxe diariamente, em tempo quase que real ali, essa digitação manual ainda. O segundo momento, como você mesmo falou bem aí, né? A nutrição é um vilão muito grande, é onde o dinheiro depois que você compra o boi traz para dentro, o problema vem com a questão nutricional, né? E aí, as anotações manuais, ela é muito engraçada, né? Porque, só para te falar, quando a gente entra com automação de trato, só falando do trato, todas as fazendas que a gente entra, ele tem 100% de acerto. 90%, 100% de acerto, porque é manual. O tratador simplesmente estava no previsto numa planilha lá para jogar 500 quilos, ele coloca do lado lá 500 quilos. E ele jogou 400, ou jogou 550. Ele, manualmente, a gente tem... não quer dizer que é todos, né? Mas é muito raro você pegar um tratador que coloque realmente o que está jogado ali dentro, né? Que foi jogado no coxo. Então, estava confortável. Quando você chega para automatizar o confinamento, o produtor já fala, não tem um problema nisso. Fala, você tem problema nisso. No segundo dia que eu colocar a automação, vai cair para 60% seu acerto. Aí ele, como vai cair para 60%? Eu falei, o que está ali dentro, o que está sendo anotado, não é o que está sendo realizado. E aí você pode medir isso no seu estoque. E aí, quando a gente começa a cruzar o estoque com a produção, você vê o tamanho do furo. Aí o cara fala, pô, tem um problema. Aí eu preciso resolver. Eu preciso ter gente também para isso. Não. Competente. Depois você fala demais. sobre isso. Aí, esse tema aí é legal. Aí, o que acontece? Quando a gente entra com a automação, aí a gente, no segundo passo, depois que a gente começou a digitalizar o processo, a gente começou a automatizar os pontos cruciais dentro do sistema de produção. E um dos pontos cruciais era o trato. A gente trouxe a tecnologia inicialmente para dentro do caminhão, um desafio danado. Eu coloquei, no primeiro momento, uma CPU no vagão. Uma CPU dentro Ou na pá carregadeira que estava jogando. Também. Tá. Eu trouxe uma CPU dentro do caminhão. Eu lembro como hoje, uma passagem muito bacana. Eu comprei um monitor touchscreen para colocar dentro do caminhão. No primeiro dia que eu levei para a fazenda, o cara deu um giro com o caminhão e voltou lá, passando rádio para mim. Teve um problema aqui, quando eu cheguei lá, o dedo dele tinha enganchado dentro do visor. Tão forte que estragou. Ele furou a tela com o tamanho do dedo dele ali, com a tecnologia, e eu tava muito longe de São Paulo. Bruto não, né? Aí, então assim, depois disso, a gente avançou com a área de automação de confinamento, né? E quando eu entro hoje, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Mas eu entro, o cliente acha, o produtor acha que ele tá com 100% de acerto. No segundo, terceiro dia, ele cai para 60%. É clássico esse 60%. Aí ele começa a brigar comigo na tecnologia, fala, a tecnologia tá errada, você é culpado, ele me pagando. Você é culpado, e papapá. Eu falo, calma, vamos adequar. Daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco ele cai, a gente chama no vale do desespero, né? Ele cai no vale do desespero, falando, meu Deus, realmente eu tava tão ruim assim? Aí ele vem pro segundo passo com a gente. Como resolver o problema? Aí isso não é um problema que se resolve facilmente, aí tem que sentar todo mundo na mesa, né? É gestor, é nutricionista, é manejo, é todo mundo. E aí ele começa a crescer de novo. E aí ele volta no máximo a 95% de acerto. Isso tem confinamentos nessa jornada de 3 meses, tem confinamento de 6 meses, tem confinamento de 1 ano. E outro fator, na anotação manual, ele termina 8 horas, 9 horas da noite, o trato dele. Quando a gente põe a automação, eu falo para ele, 4 horas da tarde vai parar. Ah, não acredito. Eu falei, vai parar. Quando 4 horas, 5 horas, não tem mais trato. Praticamente, a automação não para o curral para anotação. O cara não freia, o cara não desgasta o caminhão, o cara simplesmente passa em velocidade constante e ele só tem a obrigação de abrir e fechar a brica olhando o previsto. Então, essa automação, ela trouxe um ganho muito grande de assertividade para o número realmente ser real. E depois disso, nós estamos agora no final, como você falou aí da pergunta, né? No final disso, como melhorar mais? Melhorar mais da agora para frente é conseguir encontrar esses indivíduos animais que realmente se destacam dentro do processo produtivo, correto? Uma diferença de um boi bom para um boi ruim
20 dias de confinamento, é um lucro, é R$1.000 de lucro em relação a 300 no outro. Mas cada baia, vocês fazem isso com baia, normalmente as baias têm o quê? 100 cabeças? 150 cabeças. Mas como é que eu faço? Eu ponho 150 animais de um determinado fornecedor, de uma determinada categoria, como que eu posso fazer para poder, até para poder identificar depois, falar, ó, esse coxo aqui tá limpinho, o boi tá ganhando, ótimo, eu vou multiplicar isso. Já a baia seguinte, com 150 bois, ó, tá cheio aqui e o bicho tá magro, não quer comer, tá doente. Como é que faz esse trem aí? Bem, o que vocês recomendam? a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem diferentes confinamentos no país, né? A gente tem confinamento para poder lidar com a seca, são confinamentos estratégicos, a gente tem prestador de serviço Boitel, a gente tem ciclo completo dentro da propriedade para poder trabalhar, então a depender desse tipo de sistema, a gente tem diferentes formações de lote. Quando eu tenho um Boitel, por exemplo, em sua maioria, esses animais não se misturam. A não ser o seguinte, você tem 200 animais e eu tenho um baia de 150 cabeças. O que fazer com os seus 50? Então, aí é outra coisa que a tecnologia também traz bem bacana. Eu posso juntar os seus 50 bois com os 50 bois de um outro parceiro e colocar no curral. Mas espera aí, Paulo, mas meu boi tem 350 quilos, o boi do parceiro tem 390. Opa, mas a tecnologia pode ajudar nisso quando eu tenho um animal individual. Identificação individual. Isso. Como é que eu faço? Eu tenho uma evolução de ganho de peso, então toda vez que eu jogo no coxo ali, vamos dar um exemplo, eu joguei 600 quilos no coxo ali, aí eu vou naquele lote, vejo quanto de peso total no lote eu tenho e quebro ali quilos de matéria seca por quilo de boi. E, consequentemente, eu vou no boi em 1 a 1. Boi 32. Quanto você pesa? Hoje na curva eu estou pesando 360 quilos, 380 quilos. Então, 380 vezes a unidade que eu tenho ali por boi e eu vou lá colocando a comida e o custo corretamente por boi. Então, essa transparência e essa gestão individual, ela proporciona ali para dentro do confinamento uma liberdade de poder ter essa formação de lote. Uma outra observação é que, assim, eu posso ter currais monitorados com nível alto de tecnologia, desde coxo de consumo alimentar até balanças de pesagem e monitoramento via câmera de comportamento animal. E esses currais, eles viram um sensor para o resto do confinamento. Então, vamos lá. Eu acredito que os bois do Mauro que me enviou são bois de genética fantástica. Então, como é que eu vou mostrar isso? Eu vou pegar indivíduos desses animais, dessa amostragem, colocar nesse curral, monitorar e, consequentemente, inferir para o resto dos animais como isso está frente aos outros animais do confinamento. E aí eu tenho o meu ganho em relação a isso. Então, eu posso voltar para o Mauro e falar, seus animais, o nível é esse, ele performa-se melhor ou pior. Posso dar a liberdade do Mauro trocar o touro lá atrás, falar, puta, a gente já viu em análise que tem touros que tem um ganho de peso para pasto, mas para confinamento é ruim. Então, eu consigo monitorar e dar o poder de melhoria em toda a cadeia, né? Então, eu estou desde lá do frigorífico olhando o acabamento e reportando para o cara, até dando a liberdade para a cadeia se corrigir ao longo do ciclo. E essa tecnologia, o Diet Scanner, ela está sendo, por enquanto, Vamos lá. Que chegou agora, né? Em testes em 10 grandes confinamentos do Brasil, é isso? Isso. Voltando um pouco, né? Então, quando eu fiz a automação desse trato, o grande desafio nosso está em fazer a leitura do coxo e do comportamento animal para que eu não possa errar no dia a dia de gestão de comida para o confinamento. Pode errar mesmo. De jeito nenhum. 90%. De jeito nenhum. E aí a gente viu que em todas as tecnologias que a gente tinha e conversando com todos os nossos clientes, realmente a dor da leitura de coxo, ela traz 2 agravantes. Primeiro, o erro, realmente, e correr atrás desse boi depois que você erra, todo boi que você erra a dieta, ele demora 5, 6 dias para voltar ao consumo normal. Então, naturalmente, eu já tenho 3 dias de erro normais. Então, quando eu mudo a dieta em confinamentos com baixa gestão ou média gestão por aí, normalmente, dieta de adaptação, crescimento, terminação. Quando eu mudo a dieta, automaticamente eu vou dar um impacto ruminal nesse animal e, consequentemente, eu já vou perder 15 dias aqui correndo atrás desse animal para ele retomar o ganho. Quando eu erro a leitura, você imagina, então, a quantidade de impacto que eu posso dar, tanto no desempenho quanto no custo da produção como um todo. Então, a gente começou a notar que
eu erro realmente a leitura, porque o turnover de pessoas tão grande, o treinamento dessas pessoas no campo é difícil, a velocidade que tem que se dar para poder gerar a fábrica, porque você tem que imaginar que o cara acorda às 5 horas da manhã e tem que soltar a fábrica. Os caminhões estão lá, caminhoneiro esperando, fabricação tentando fazer ração, mas não sabe o quanto. Quem dita o quanto tem que fabricar a fábrica é a leitura de coxo. Então, se eu não tenho tecnologia para isso e velocidade de leitura de coxo, eu replico o trato anterior, que pode ser ruim. E a minha margem aumenta de erro. Então, quando a gente viu isso, a gente trouxe a tecnologia, e a tecnologia ela está corrigindo, ela tá ajudando em um aspecto. O que é um aspecto? O volume do coxo e a quantidade que está ali. Os desafios ainda tem mais por vir na frente, que é o comportamento animal como um todo, se está conivente com a leitura de coxo como um todo. Porque eu posso ter um coxo vazio, mas os animais estão deitados, está tudo ok. Ficou vazio agora de manhã. Mas se eu fizer uma leitura noturna, por exemplo, com isso, e ver que meia-noite, 11 horas da noite, acabou a comida. Aquele animal vai estar com o coxo vazio de manhã cedo, mas o comportamento dele vai ser diferente. Então, o que a gente trouxe com a tecnologia de visão computacional, que é uma das linhas que a gente está começando a trabalhar pesadamente, é que a gente transformou a visão subjetiva de uma pessoa que está anotando naquela velocidade do estresse para soltar a fábrica, que está todo mundo esperando, em uma coisa mais objetiva. A gente transformou o volume do coxo em número. E o pecuarista não pode ficar pensando nesse trem, não. A linha de produção dele tem que andar por si só. Ele tem que ser estrategista em comprar os seus insumos e vender a sua carne. É isso aí. Concorda? É isso aí. A gente tem que colocar o foco dele. Cada um no seu quadrado, né? A gente, como é uma operação muito grande, né? Que eu falo assim, muito complexa de números e gestão, a gente tem que aliviar o produtor para que o foco dele fique no lugar certo. Né? Sim. Fique no lugar certo. Aí a tecnologia ajuda muito, né? Então, lidar com o turnover de pessoas para poder fazer a transição, para um cara ser treinado, leitura de coxo demora tempo. Você pega o melhor, a leitura de coxo é muito importante. Eu sei. Eu já fiz leitura de coxo. Então, na verdade, acompanhei um cara fazendo leitura, dá uma trabalheira danada, rapaz. E você pega o melhor cara e coloca para isso, né? E a gente não é assertivo. Aí tem o problema de você... mão de obra. Talvez o cara é analfabeto, desculpa dizer, mas o cara é analfabeto não sabe escrever, escreve errado ali e vai levar a informação errada pro cara que vai fazer o lançamento errado. É isso. Aí começa tudo errado lá, vai terminar errado lá na ponta. Aí cai para você lá e você vai dar a informação errada pro pecuarista, mas um erro que aconteceu lá na leitura de coxo. Olha, né, o tamanho da complexidade do negócio, né? É isso. São 10 grandes confinamentos agora em testes. Quando que vocês pretendem lançar essa tecnologia no mercado? E eu te pergunto de antemão, tem muito boi ladrão pelos coxos do Brasil, Paulo? Muito. A gente tem muito boi ineficiente, tem muito boi eficiente pagando a conta do não eficiente, e tem muito confinamento ainda que precisa enxergar e valorizar um pouco mais essas informações anteriores que esses animais têm para que a gente possa minimizar erro e aumentar a eficiência. Né? A nossa empresa, Mauro, ela, como eu te falei, ela vem do cunho de buscar informação de qualidade. Então, não é o produto por si só com prazo que teoricamente vai ser lançado. A gente valida, a gente tem um compromisso com essa informação. Então, nós saímos do laboratório de teste, esse produto tem mais de 1 ano aí, não é uma coisa muito nova, já tem nos Estados Unidos, já tem outras empresas testando no Brasil, mas dado a quantidade de dados e software e tecnologia que a gente tem na plataforma, a gente achou por devido fazer essa tecnologia para integrar com nossos produtos. Então, a gente soltou agora com 10 confinamentos para poder trabalhar nesses confinamentos. Vai demorar aí cerca de, pelo menos, mais uns 3 meses aí, para a gente poder, 2 meses, 3 meses, depende muito, para a gente poder ter garantia aí dessa transformação e nas nuances do campo para ajudar a ferramenta. A gente não tem pressa com isso, a gente tem compromisso. Ah, que bacana. Pergunta dupla final para você, meu amigão. Você pode adiantar para a gente, você sabe que jornalista é assim, né? Os custos para o uso desse tipo de tecnologia e que recado que você deixa para o cara que vai confinar agora nos próximos dias? Bem, esse cenário, vamos lá, os custos disso aí, a gente sabe que a gente fez algumas simulações em relação ao impacto dessa tecnologia.
a gente tem que olhar todo o emprego da tecnologia na geração de valor para o produtor, Claro, né? claro. E a gente viu que a dependimento do ambiente que a tecnologia vai encontrar. Se a gestão é muito alta, você vê que isso ajuda na velocidade dos processos, mas o impacto financeiro não é tão alto em relação quando você pega um confinamento que está evoluindo na sua gestão. Então, depende do ambiente que a tecnologia esteja. Então, ele é relativo conforme a entrega do resultado. Isso. O valor é quanto maior a necessidade de um ajuste de nutrição dentro da propriedade. Então, nossos testes se paga isso em 3 meses, se paga isso no máximo em 1 ano, toda a tecnologia. A gente tem um valor que a gente estima aí na casa de 15 a 20 mil de equipamento que tem que ser vendido, e depois a gente tem uma recorrência aí que a gente ainda está adaptando isso para a quantidade de cabeça por cabeça e coisa e tal. Tô falando em 3, 4 bois, ué, Então, de equipamento, barato demais. a tecnologia, o efeito a tecnologia é uma das coisas mais fáceis de você investir quando você está na jornada correta, né, do seu negócio, para você obter retorno. Então, o importante é você saber o número para você fazer a conta. Esse é o desafio, né? Entender o número. E quanto à questão do que falar para os confinadores, né? Se fosse há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente tinha outro cenário, né? Não, e daqui 2 semanas para frente também vai ser outra, você falaria outra coisa, né? O que a gente... Mas você sabe que, me permita rapidamente, nessa nossa reta final desse bate-papo, desse podcast muito bacana com você, Paulo, estou reencontrando depois de tanto tempo. Você é um amigo cara que eu tenho um respeito, uma admiração, um orgulho tão grande de ser teu amigo, cara. Apesar de a gente ter nos ausentado, até se encontra pelas braquiárias da vida aí, mas faz tanto tempo que a gente não se encontrava. Eu costumo dizer para o pecuarista lá que a rapadura é doce, não é mole, mas não é mole não, né? A gente precisa trabalhar em prol da pecuária todos os dias, né? O confinamento ele não é fácil para ninguém. O mercado é complicado para todo mundo, mas a gente não tem como mexer no mercado. De uma coisa só a gente não pode abrir mão, de acelerar no uso da tecnologia, porque a primeira coisa que o pecuarista faz, com qualquer intempérie, qualquer problema que acontece, é botar o pé no freio. Seja no confinamento, seja na inseminação. Vou comprar um sêmen mais barato, porque a arroba está baixa hoje. Só que esse animal vai nascer daqui 1 ano, e daqui mais 2, ele vai para o confinamento. Lá o mercado já é outro. Daqui 3 anos o mercado já é outro. Então, se ele desacelerar agora no uso de tecnologia, ele vai pagar um pato e um preço alto daqui 2, 3 anos. É só isso que eu queria dizer para você. Não sei se você concorda com isso. Se o mercado é hoje, quem somos nós para mexer com o mercado? Temos que fazer o dever de casa, entregar a mercadoria que a dona de casa quer, porque quem paga a conta é ela. Concorda? Demais, Mauro. Quando a gente impõe essa gestão toda internamente, a gente transforma a cultura da empresa pecuária, né? E quando a gente transforma isso, ela já não tem mais volta. Ela muda tudo. Ela tem uma cultura focada em dados e informação. Ela não está mais com simplesmente feeling, né? Eu costumo dizer que o feeling do produtor não deve ser perdido, mas ele deve ser calçado com informações confiáveis para que garanta aquele feeling e melhore a visão dele. Então, a tecnologia, a informação, ela traz essa transformação benéfica para dentro do produtor. E realmente, quando a gente traz a tecnologia, coisa e tal, a gente consegue pensar um pouco mais à frente e, consequentemente, a gente fica menos vulneráveis a mudanças momentâneas, né? E, consequentemente, eu promovo maior sustentabilidade econômica para o meu negócio. Então, pensar em ter uma área no meu planejamento estratégico como empresa pecuária, investimento em tecnologia é importante. Isso não é um custo, isso é um investimento que é o diferencial de águas, é o divisor de águas para o seu negócio. É a diferença entre você ficar ou vender sua propriedade para o vizinho. É isso aí. Espetáculo, né? Então acredite no confinamento. Demais, demais. Vivo isso a minha vida inteira. Então Respiro aí, isso. Se você ainda está nessa dúvida aí de confinar ou não, confine, pessoal. Tem a mercadoria que o mercado quer, tá bom? Dias melhores virão. A esperança é a última que morre, né, Paulo? Acho que esse dia já está chegando, né? A gente tem preço de milho baixando, reposição baixando, um cenário aí bem bacana. Obrigado por esse bate-papo, tá bom? Fique com Deus aí. Um grande abraço para você. Sucesso
nessa nova empreitada, você, o Marcelo e os outros sócios da ponta, e conte sempre com a gente do Giro do Boi, tá bom, Paulinho? Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui com você. Como sempre, né? Você fez uma transformação muito grande da união aí da área frigorífica com a área pecuária, trazendo informações que são relevantes, confiantes, e é sempre bom estar conversando com você, com o seu linguajar, com a sua maneira de colocar a pecuária Caipirice. num patamar fantástico. Obrigado mesmo por gerar conhecimento junto com você. É uma satisfação muito grande. Conte sempre com a gente, Paulo. Eu conversei hoje com o Paulo Dias, CEO da Ponta, uma grande empresa de gestão, enfim, de tecnologia aí para a fazendeirada brasileira. Muito obrigado aí a todos. Um forte abraço. Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau.